Senhoras e senhores deputados, a pergunta que nós queríamos, continuamos a ter várias perguntas sobre este processo e perguntas de processo, de legislação, etc. E a primeira que eu lhe colocaria era se havia condições, antes do dia 18 de dezembro, para fazer a resolução e se eram cumpridos realmente os requisitos para fazer a resolução. Eles estariam cumpridos antes da notícia da TVI ter aparecido e de haver uma corrida ao banco, neste caso, especificamente ao Banif? E, por outro lado, na semana anterior, a Comissão Europeia começou uma consulta pública e não havia expectativa de haver a necessidade de reembolsar a ajuda de Estado antes da primavera. Por isso, a pergunta que eu ponho é, nestas circunstâncias, como é que nós passamos de uma solução, como é que nós passamos para uma solução que implica uma ajuda de Estado muito maior num quadro de resolução que tem um custo todo ele maior? E como é que isto não viola as regras europeias, em particular tendo em consideração que não houve realmente um processo competitivo para esta operação? E uma questão de calendário. Parece, pelas suas declarações e em geral pelas notícias que temos ouvido, que o SSN exige imensa pressa nesta resolução, sabendo que isto tinha obviamente impacto até no processo competitivo. Porquê é que não foi encontrada uma solução para defender os interesses dos contribuintes e podia-se decretar eventualmente um feriado bancário? Alguma solução, se tinha que ser assim tão rápido, não poderia haver uma forma de prolongar este prazo? E no que diz respeito agora, e uma questão talvez que é mais uma preocupação propriamente do que uma pergunta, o Sr. Governador referiu aqui que, efetivamente, em 3 dias, o Banif perdeu a capacidade de aceder ao mecanismo do BCE de liquidez de emergência, que é feita através do Banco de Portugal, exatamente. E não era, parece um bocadinho preocupante, um bocadinho estranho que o Banco de Portugal não se assegurasse antes que o banco tivesse capital mais do que esses 3 dias. E em particular, eu penso em particular no caso da Grécia e no caso do BES, que acederam a este mecanismo, às elas, como se diz habitualmente, aliás, nas expressões aí nos jornais, durante muito mais tempo do que estes 3 dias. Portanto, é um processo que realmente foi muito rápido e é estranho e talvez um bocadinho preocupante. Ainda relativamente a este processo, eu penso que é conveniente continuar a insistir e a perguntar porque é que não foi possível considerar outras instituições. Há instituições, por exemplo, e até instituições que já tinham acesso ao processo, porque tinham estado interessadas na parte, no processo de venda com preço positivo, enfim, que tinha estado a ocorrer até então, que tinham licenças bancárias em Espanha. Não era possível de novo negociar com as autoridades europeias para permitirem que isso fosse uma possibilidade para nós, já que aparentemente, do que se sabe, a APOL teria uma proposta mais favorável para os contribuintes e, por outro lado, teria tornado o processo competitivo, não é? Em vez de haver um número tão limitado de propostas. Relativamente aos ativos, eu penso que fica por esclarecer ainda quem é que decidiu a definição do perímetro, que habitualmente se chama o carve-out. Eu acho que isso era importante esclarecer. Ainda gostava de perguntar, e isto eu acho que é muito, muito importante, o Santander veio anunciar esta semana e inscrever nas suas contas um chamado badwill. É uma coisa muito rara em contabilidade das empresas, mas acontece. E o badwill, contrariamente ao goodwill, afeta um banco, neste caso afeta o Santander positivamente. Portanto, o efeito, depois de toda a limpeza, depois de se terem escolhido os melhores ativos supostamente, não é? Depois de tudo o que foi feito, depois do Estado ter injetado aquele montante no banco, depois de toda esta operação, o preço justo
para os contribuintes não parece ter sido aceito, porque não parece ter sido o que foi realmente o real. Porque o valor que o Santander admite nas suas contas, que ganhou com isto, são 283 milhões. Porquê é que estes 283 milhões não estão do nosso lado? Porquê é que estão do lado do Santander? São 283 milhões que os nossos contribuintes, sim, não têm. Finalmente, na véspera, e talvez para resumirem um pouco também, na véspera... na véspera, senhora deputada. Ai, peço imensa desculpa. A notícia do TVI, até a notícia da TVI, havia interesse, e de forma muito rapidamente, para vender o banco com preço positivo. Havia interesse demonstrado. E ficou muito claro, e agora outra pergunta, ficou muito claro que as instituições europeias, a DG Comp e a SSN, parecem ter feito um fato à medida para o Santander de tudo isto. Isto não parece favorecer o processo concorrencial e aparentemente o governo português aceitou um fato à medida. O que eu acho que é um bocadinho extraordinário. E portanto, eu gostava de saber, Sr. Governador, se conseguir responder estas... Muito obrigada, senhora deputada. Para uma